ir pro slide. A obra que eu me baseei para fazer essa aula, talvez não tenha acesso a vocês aqui, mas a gente pode até, acho que eu preciso realmente reler esse livro, tem bastante coisa que a gente precisaria ainda voltar a discutir em cima disso. Esse autor, ele se chama um ecologista chamado Daniel Botkin, Discordant Harmonies, A New Ecology for the 21st Century. Quando eu comecei a ler esse livro no doutorado, foi que me surgiu essas ideias, e aí deu para aplicar perfeitamente a hipótese do aquecimento global. Então, a reflexão que ele traz a reflexão que ele traz em cima das reservas dá para aplicar para a discussão do aquecimento global também. Então, vocês vão ver que nessa aula eu puxo a sardinha para a questão do... Puxa a brasa para a sardinha da questão do aquecimento global. Mas dá para a gente aplicar essa discussão aí para muitas coisas assim, na questão ambiental. Então, qual é a ideia? Deixa eu compartilhar aqui. Que é isto? É aqui. Estão vendo os slides, crianças? Tá dando pra ver sim. Sim. Tá? Eu tô. Pra não fazer que nem na semana passada, né? Que eu tava falando sem mostrar o slide. Né? Tá. Bom, qual é a questão que levantou todo esse debate a respeito dos conceitos de harmonia e de estase na questão ambiental? O Daniel Botkin, ele começa falando sobre o parque de Tsavo, que é em Nairobi, né, próximo de Nairobi. É por ali, algum lugar no Quênia, não sei se é próximo de Nairobi, mas ali acho que na fronteira do Quênia com a Tanzânia, lá por aquelas bandas, né? Ele começa o livro falando sobre esse parque, mas o problema que foi detectado ali, ele é muito semelhante ao que aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone, que foi o que ficou mais famoso, foi o que levantou essa discussão na epistemologia ambiental no final do século XX. O Parque Nacional de Yellowstone, ele foi criado ainda no século XIX, acho que meados do século XIX, lá no meio oestão dos Estados Unidos, assim, é tipo noroeste, assim, no estado de Idaho, ele pega 3 estados, a área do parque, gigantesco, e, se eu não me engano, foi a primeira reserva natural dos Estados Unidos, e uma das primeiras do mundo, assim. O movimento ambientalista, ele surge, né, na sua forma moderna, assim, nos Estados Unidos, né, como ação preservacionista do território norte-americano. Ok, né? E aí, ao longo de todo o período, né, toda a vida da existência do parque, qualquer tipo de interferência considerada danosa na utilização do parque era rapidamente suprimida. Como assim? Basicamente, o que ele está falando ali no texto está se referindo à questão dos incêndios naturais. Né? Então, volta e meia, algum pedacinho do parque pegava fogo e rapidamente vinham os bombeiros ali e apagavam o fogo. Sempre. Né? Nunca se deixava a atuação do incêndio ficar liberada geral, assim, né? Sempre vinham os bombeiros ali e suprimiam esse fogo. Ok. Peraí que meu óculos está embaçando, eu vou pegar um negócio aqui para limpar. Ok. Aí tá. Vai passando um tempo, o que eles começaram a perceber? Aquele parque que outrora era um parque de árvores, né? Começou a diminuir a população de árvores no parque, e vai diminuindo, elas vão sendo substituídas por outras espécies, tipo, não conseguiram identificar o que
se era um tipo de passarinho, alguma coisa assim que estava trazendo outras espécies, né? Algum tipo de interferência externa, assim, que estava modificando a população de espécies do parque. Peraí que tem gente entrando, não consigo sair aqui. E ninguém conseguia identificar o que estava acontecendo, que a população, a biogeografia do parque estava completamente alterada. Né? Não estava mais surgindo árvores, estava cada vez mais surgindo arbustos de menor porte e diminuindo o porte da vegetação, né? E cada vez mais aumentando a quantidade de população herbácea, né? Então, tipo, árvore mesmo praticamente não tinha mais, era só mais arbustos e herbáceas. E aquele monte de mato, né? População herbácea, assim, tipo, que a gente considera como mato. Né? Aí tá, vai passando o tempo, um parque que era realmente uma reserva de árvores frondosas, assim, ela vai virando um parque de mato. Beleza. Né? E ninguém sem entender nada. Né? Chegou o ano de 1988, se eu não me engano. Né? Que foi um ano muito seco, a gente já falou isso na disciplina de climatologia, que é também o ano da criação do IPCC, por exemplo. Mas foi um ano muito seco, né, em todo o território, não só nos Estados Unidos, né, mas em várias outras partes do globo. Mas nos Estados Unidos foi realmente bem cruel esse ano. E nesse ano muito seco, né, tinha todo aquele mato seco em Yellowstone, aquele monte de mato seco. Deu um incêndio nesse parque, um incêndio absurdamente incontrolável, absurdo, destruiu totalmente o parque. E aí a questão é, cara, foi a hora que o ecologismo do mundo inteiro sentou e falou, pera que a gente tá fazendo alguma coisa de errado. Né? Não é possível, a gente tá com um erro de plano de manejo aqui em cima dessa reserva muito terrível. O que tá acontecendo com esse parque, que ele foi tanto transformando a sua população vegetal e animal, e aconteceu um desastre desse. Tá? Aí, depois de muito debate nas ciências ambientais, de maneira geral, a galera começou a concluir, né, que a maneira de que se estava fazendo o manejo do parque estava completamente equivocada. Por quê? Aquele plano de que você tinha de que todo incêndio que acontecia no parque era rapidamente suprimido pelos bombeiros, estava errado. Aquele ecossistema, ele é sujeito a incêndios naturais. E esses incêndios naturais, pasmem, eram super necessários para a manutenção do ecossistema, por duas vias. Primeiro, os incêndios naturais, eles queimam todo esse mato, né? E todo esse mato vira nutriente para o solo absorve esse nutriente e aí permite que espécies maiores consigam crescer. Então, o incêndio era fundamental para a reciclagem dos nutrientes do solo. Então, uma vez que os incêndios eram suprimidos, você não tinha essa reciclagem de nutrientes no solo, e aí o solo ia perdendo qualidade e, consequentemente, a vegetação ia ficando mais ralinha. Né? Isso é uma coisa. Segunda coisa é que eles descobriram também que muitas espécies em Yellowstone tinham uma temperatura de quebra de dormência de sementes. A gente vai ver isso mais para frente no nosso curso. Mas o que a gente chama de quebra de dormência é alguma coisa que você tem que fazer para a semente para ela começar a frutificar. Então, você tem o saco de feijão ali que fica ali meses na sua prateleira. Se você colocar o feijãozinho ali no algodãozinho com água, no dia seguinte já está saindo ali o brotinho. Né? Então, é isso que a gente chama de quebra de dormência da semente. É o que você tem que fazer para ela começar a frutificar. Então, Germinar, professora. Germinar, ótimo, valeu. Aí, então, começaram a descobrir que várias espécies ali em Yellowstone tinham temperaturas de quebra de dormência de sementes da ordem de várias centenas de graus, assim, tipo, precisava de temperaturas acima de 100 graus, assim, para conseguir fazer a quebra de dormência. Como é que você consegue uma temperatura tão alta assim? Só com um incêndio.
Não tem um dia no ano que a temperatura vai acima de 100 graus. Não existe. 50 graus é uma coisa muito, muito rara de acontecer, né? Então, com isso, quando não tinha, quando começaram a suprimir os incêndios, aí que essas espécies pararam de nascer. Ainda que tivesse as sementes, ali a semente não brotava e aí as espécies foram desaparecendo. Então foi dando lugar a todo esse mato que não era consumido pelos incêndios. E aí, finalmente, né, quando conseguiu dar um mega incêndio, que é aquele monte de mato, né, porque árvore é uma coisa um pouco mais difícil de queimar do que mato. Mato pega fogo rapidão, né, mato seco pega fogo rapidão. Árvore frondosa é uma coisa que demora um pouco mais. Então ainda que tivesse um incêndio grande, né, se fosse com árvore, vamos imaginar que daria tempo de ser controlado, alguma coisa assim. Mas com um monte de mato seco, não dá. O incêndio espalha muito, muito rápido, né? Então, aí que a gente começou a ter essa mudança de percepção, né, a respeito do que a gente considera como bom e do que a gente considera como ruim para o ambiente. Então, a gente tem sempre essa noção de que incêndio é coisa ruim, né? A natureza ela tem que ser mantida perfeita, ali intocada, e o homem não pode mexer, e qualquer tipo de interferência na natureza é coisa ruim, né? Então é essa mentalidade que ela começou a ser mudada dentro das ciências ambientais, né? O que você considera intervenção, o que você não considera, né? O que você considera como natural, o que você considera como artificial dentro de um ambiente, né? Então a gente não pode passar a nossa percepção a respeito do ambiente para o que efetivamente é o ambiente. Então, esse cuidado que o Daniel Botkin alerta para a gente. Quantas vezes eu me deparei na minha carreira com gente que olhava o mundo, né, continuava fazendo a gestão dos parques nacionais, claramente, né, quando os fatos claramente contradizem as nossas teorias, mas a gente ainda fica preso às nossas teorias, né? É uma coisa curiosa que acontece com a gente na ciência. A gente observa o mundo está contrariando a nossa teoria, mas a gente não é capaz de contrariar a nossa mentalidade. Isso a gente pode, nesse tipo de pensamento, a gente pode aplicar para várias coisas da vida, né? Não interessa o que aconteça com os fatos, a gente fica sempre com a nossa mentalidade inalterada, né? Então é por aí essa discussão dele. E aí a gente vai começar a rastrear, né, de onde é que vem esse pensamento, né, quais são as raízes dele. Então, qual é a ideia que ele vai discutir? Ele pega um livro de um cientista chamado Lawrence Henderson, de 1913, chamado The Fitness of the Environment. Então, a adequação do ambiente. Então, é uma questão que aparece muito nas ciências ambientais, nas ciências da Terra, de maneira geral, sobre como essa admiração que a gente tem em relação à perfeição do planeta Terra para sustentar a vida. A gente olha para todas as condições do sistema solar e fala, nossa, o que a Terra tem de tão maravilhoso para conseguir sustentar uma vida tão luxuriante assim? Né? Porque a gente tem condições aqui na Terra que você não encontra em outro lugar nenhum do sistema solar, em nenhum satélite do sistema solar, e ao que parece, é muito pouco provável de acontecer em todo o restante do universo. Né? A gente ter a Terra como esse ambiente tão singular assim. Então, quais são os argumentos que normalmente são fornecidos para a gente falar a respeito dessa perfeita adequação do planeta, para a gente se admirar com essa perfeita adequação do planeta à sustentação da vida? Então, já começa pelo tamanho dele, né? A Terra é suficientemente grande para ter uma atmosfera que não é muito grande, mas também não é muito pequena. Se eu vou pegar, por exemplo, Júpiter, né? Júpiter é grandão e tem uma atmosfera muito espessa, né? Então, não daria, né? A própria pressão atmosférica de Júpiter já seria suficiente para esmagar a gente aqui. Então, o tamanho do planeta Terra, ele garante uma gravidade suficiente para conseguir garantir esta atmosfera com essa espessura, com essa pressão que nós temos. Tá? A distância que nós estamos do Sol, essa também é bastante simples da gente compreender. Então, é uma distância que permite
que exista água nos 3 estados aqui no planeta, mas que a maior parte dela esteja em estado líquido, que é o necessário, que é a mais necessária, assim, para a existência de vida. Se você for pegar os nossos 2 planetas vizinhos, que são Vênus e Marte, né? Vênus tem uma temperatura extremamente alta, não tem como ter água líquida ali em Vênus, somente no estado gasoso, se tivesse. E Marte também, né? Marte, talvez nenhuma região de Marte seria capaz de ter nem mesmo no verão, assim, dos hemisférios, não seria capaz de ter água líquida sobre a superfície do planeta. Então a gente está na distância ali certinha de ter água líquida em abundância. A nossa rotação também, a gente tem uma rotação que nem é tão rápida a ponto de você, vamos imaginar, tipo, a rotação de Júpiter ou de Saturno, que são, tipo, 10 horas para fazer uma rotação. Daria para a gente pensar num ciclo circadiano de 10 horas? Daria. Mas talvez não fosse tão adequado, assim, para a gente ter um repouso adequado, assim, dos animais, por exemplo. Ou se a gente tivesse uma rotação extremamente lenta, que é o caso de Mercúrio, tá? Você teria que a parte noturna do planeta, a água conseguiria congelar rapidamente, assim, ao longo de vários dias, levando vários dias ou meses para começar, para raiar o dia de novo, né? Então você teria, né, um hemisfério congelado, uma parte do planeta congelando e descongelando sempre, né, conforme vai indo a rotação, se fosse uma rotação muito lenta. Então a gente tem uma rotação também que é suficiente para garantir, né, que um lado do planeta não se resfrie muito e nem o outro lado se aqueça tanto. E a gente tem também as diferentes propriedades da água, que era aquela questão mais difícil da prova da primeira prova de clima, né? Quais são as propriedades da água que são necessárias aí à manutenção do sistema climático e também à manutenção da vida, né? Então ela tem um elevado calor específico, tanto específico sensível quanto calor específico latente, de fusão e de evaporação, ou seja, a água absorve muita energia, então sempre que você tem água no sistema climático e nos sistemas biológicos, isso vai significar um grande armazenamento de energia, né? Altos pontos de fusão e de ebulição, ou seja, na temperatura que ela está na Terra, ela aparece em estado líquido, que é o necessário para ter todas as soluções de transporte de sais e de nutrientes nos seres vivos, né? A água é o solvente universal, ou seja, ela dissolve muitíssimas coisas tipo, não interessa qual a sua necessidade nutricional, a água vai conseguir dar conta de colocar de transportar esse nutriente, né? E a água também sofre expansão no congelamento. Isso é uma coisa importante também para a manutenção da vida, por exemplo, em lagos, né, nos países frios, tá? Por quê? Porque na hora que ela expande, o fato da água ser do gelo ser menos denso do que a água faz com que o gelo flutue. Então, durante o inverno, os peixes conseguem viver ali no fundo dos lagos, né? Tem aquela capinha de gelo por cima, então ali no fundo do lago a temperatura ainda fica positiva, e aí os peixes conseguem passar o inverno tendo realmente o gelo que vira um isolante térmico. É assim que funcionam os iglus, por exemplo. Então você tem esse isolante térmico aí para não deixar os peixinhos morrerem de frio, tá? Então, nesse livro, o Lawrence Henderson vai elencando aí um monte de coisas que a gente observa e fala, como a Terra é perfeita, como a Terra é um ambiente maravilhoso, assim, realmente foi feita para ter a vida, né? Então, uma coisa curiosa, em pleno século XX já, você ainda tem a gente se maravilhando que a Terra é extremamente perfeita, que a natureza realmente é muito perfeita, sustentando aí, capaz de sustentar a vida. Tá? Vamos recuando mais. Se você for pegar no final do século XVIII, esse outro cientista chamado Thomas Dirham, na época ainda naquela transição entre ainda estava separando, né, a ciência e a religião nesse período. Então, o que ele vai dizer a respeito aí dessa adequação perfeita aí do planeta à sustentação da vida, né? Ele faz uma pergunta:
Se cada espécie que existe no planeta, ela tem uma capacidade exponencial de reprodução, vamos pensar, coelho. Coelho dá 7 crias por ano e cada cria é capaz de gerar até 12 filhotes. Né? Então, tipo, pensa, né? Um casal de coelhos, né? Faz a conta, 12 vezes 7, quanto é que dá? Eu não faço ideia. Mas faz a conta, né? Quanto é que um casal de coelhos conseguiria produzir por ano? 84. 84, ótimo, valeu. Então, um casal de coelhos consegue produzir 84 filhotes no ano. Aí você pensa, esses casais, o quanto que eles conseguiriam, né? E isso em um ano, né? Vai multiplicando aí por vários anos da vida de um coelho. Ok, então por que o mundo não é empesteado de coelhos? Né? Ou de qualquer outra espécie que você conseguir imaginar. Né? Então, tem alguma coisa, né? Existe algum senso de ordenação no planeta que faz com que tenha um certo controle, que nenhuma espécie consiga se sobressair em relação a outra, que elas consigam viver em equilíbrio. Então, o que os Thomas Dirham vai responder, né? Por que você, né, que não tem essa multiplicação infinita das espécies, por exemplo, já que cada uma delas tem o potencial de se multiplicar desse jeito, né? Vai dizer que é a sabedoria de Deus que comanda a natureza, tá? Onde é que você tem a influência dessa sabedoria, dessa ordem que Deus impôs à natureza? Né? Deus deu para cada espécie uma capacidade reprodutiva e uma longevidade proporcionais à sua utilidade no mundo. Então, tipo, os coelhos, eles se reproduzem a rodo, né, de monte. Só que os coelhos, eles são presas, né? Eles não são predadores, eles são presas de outros animais. Então, eles servem de comida para os outros animais. Então, é por isso que eles se reproduzem muito, porque eles servem de comida para os lobos, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, quanto mais na base da cadeia alimentar uma espécie está, maior a sua capacidade de reprodução. Por isso que elas vão servir de comida para as outras espécies. Então, a maior parte dos filhotes de coelhos não vão se tornar adultos, eles vão ser comidos pelos lobos. E é assim que você evita que o mundo fique empesteado de coelhos. Tá? Então, para cada espécie, ela vai ter um tempo de vida no planeta, né? Quanto mais na base da cadeia alimentar elas estão, menor o seu tempo de vida e maior a sua capacidade de reprodução. Então, foi esse o jeito que Deus deu para fazer com que nenhuma espécie conseguisse se sobressair em relação a outra. Tá? Então, essa é a explicação. Isso em epistemologia e em filosofia da ciência, a gente chama esse argumento de argumento do desígnio. O que é argumento do desígnio? A ideia de que a natureza, o planeta Terra, ele foi feito um design, dele tem um design instrucional aí no planeta, que tem uma inteligência por trás que governa todos os processos naturais. Isso é chamado argumento do desígnio. A Terra ela foi desenhada para sustentar a vida. Tá? Não foi uma obra do acaso. Ela foi preparada por Deus para sustentar a vida. Então, uma citação do Clarence Glacken, ele vai dizer o seguinte, esse é outro livro fantástico também. Ele vai dizer assim: a natureza vivente foi uma das importantes provas empregadas para demonstrar a existência de um criador intencional. Na busca dessa prova, ocorreu uma intensificação, uma aceleração e uma concentração de interesses nos próprios processos da natureza. A prova da existência do propósito divino envolvia a consideração da organização assumida da natureza, e se essa organização fosse garantida, estaria aberto o caminho para a concepção da natureza como balanço e harmonia aos quais toda a vida estava adaptada. Então, em epistemologia, a gente chama isso de argumento do desígnio, que está estreitamente ligado a um argumento que, em teologia, nós chamamos de prova cosmológica da existência de Deus. Né? E do que trata a prova cosmológica? Significa observar o mundo e observar o quanto que o universo é perfeitamente ordenado, quanto que as coisas na Terra e no universo, de maneira geral, são ordenados, que seria praticamente impossível que toda essa ordem fosse fruto do acaso. Essa ordem ela é fruto da inteligência de um criador. Então existe
um criador por trás, um criador inteligente, um criador intencional, capaz de produzir toda essa ordem. Do contrário, né, não é possível, né, que uma coisa tão perfeita, tão harmônica assim surgisse do acaso. Então é essa a ideia que é utilizada nas ciências ambientais, né, que a natureza é extremamente perfeita, né, por ser uma obra divina. Ela é perfeita porque ela é obra de um criador perfeito, de um criador inteligente, tá? E mais, né, olha que curioso, né, no momento em que você estabelece que a natureza é perfeita porque ela é obra de um Deus perfeito, isso vira um argumento circular. Como assim? A natureza é perfeita. Por quê? Porque ela foi criada por Deus. E Deus sendo perfeito, então ele faz uma criação perfeita. Então a galera vai nessa ânsia, nesses debates teológicos, na tentativa de demonstrar a existência de Deus, utilizar-se da prova cosmológica da existência de Deus. Ou seja, a ciência começa a buscar indícios dessa perfeição na natureza, numa tentativa de demonstrar justamente a perfeição da natureza e com isso demonstrar que ela é fruto de um criador perfeito. Então você tem uma estreita relação aí, durante muitos séculos na história da humanidade, né, numa tentativa de, a partir das ciências naturais, a gente provar a existência de Deus através de toda essa harmonia, dessa perfeição que existe na natureza. Então toda a história da filosofia ocidental e oriental também vai estar ligada a essa busca dessa perfeição, dessa harmonia na natureza, como demonstradora da existência de uma inteligência por trás, né, de uma inteligência ordenadora na natureza. Tranquilo, até que crianças, qualquer coisa vão interromper. Oi? Esse livro em português? Não. Ah, tá. Eu vou pesquisar na internet. Básico, né? Por isso que eu perguntei. Eu tenho um artigo meu, tem 2 capítulos na minha tese que eu coloco essa discussão, não vou lembrar agora, é o 12.10 da minha tese e acho que é o capítulo 4 também da minha tese. Aí dá para vocês pegarem por lá. Depois eu coloco aqui para vocês, dá para vocês acharem direitinho toda essa discussão, que ela tá mais amplamente discutida, assim. Então, obrigada. Nada. Então vamos retomar então para os filósofos, para a antiguidade clássica, como é que o argumento do desígnio foi trabalhado ao longo da história aí da filosofia ocidental. Então o Cícero, na obra dele, né, o filósofo romano, na obra A Natureza dos Deuses, ele vai sustentar essa ideia de que toda a organização da natureza, toda a perfeição da natureza sugerem a ideia de que existe uma inteligência por trás, de que existe um criador inteligente e intencional por trás aí da natureza. Então, quais são os exemplos que ele vai dar? Ele vai falar da anatomia dos seres vivos, por exemplo, e pega, o elefante, vamos supor, né? Como é que o elefante se alimenta? Aquele tamanhão todo, ele não tem braços para poder pegar os matinhos que ele come. Ah, mas ele tem uma tromba, né? Então, com a tromba, né, ele pega, arranca os matinhos do chão e leva até a boca. Então, cada animal ele tem a sua anatomia super adequada aí para sua sobrevivência, para sua alimentação, para fuga e por aí vai. Então, ninguém precisa ensinar o bicho a utilizar, ninguém precisa ensinar o elefante a usar a tromba, né? Ele consegue fazer isso por si só, já está adaptado para isso. Né? Os hábitos alimentares, então, cada indivíduo ele sabe o que ele tem que comer, ninguém precisa ensinar para nenhum animal o que ele tem que comer, todos eles conhecem as suas necessidades nutricionais, então, esse bicho precisa de mais cálcio, esse bicho precisa de mais fósforo, esse bicho precisa de mais proteína, então ele mesmo já consegue ir buscar na natureza os alimentos que são adequados para ele, de forma que ninguém se prejudica, não tem esses animais assim com subnutrição, né, em estado natural. E também as relações de cooperação entre as espécies, que a gente estuda na nossa disciplina com o nome de relações harmônicas. É um nome meio antigo, meio em desuso, mas ainda só para vocês, né, se situarem o que isso significa, né? Então, você tem ali aquele exemplo básico ali aquele passarinho ali que fica palitando o dente do jacaré, né? O passarinho palito. Então,
tem aquele pedacinho de carne ali que fica no dente do jacaré, aí vem o passarinho e limpa o dente do jacaré, e o jacaré não come o passarinho, né? Ou fica ali com aquele bocão aberto e o passarinho ali palitando o dente do jacaré. Então as espécies colaboram umas com as outras. Então o estudo sugere, né, que, tipo, olha como é bonito, né? Que se você tem a natureza, uma coisa colaborando com a outra na natureza. Não é possível que isso seja uma coisa por acaso, né? Isso tem que ter sido alguém inteligente por trás que fez tudo isso, né? O Platão, agora para a filosofia grega, né? No diálogo Timeu, o que ele vai argumentar? De novo, né, também pegando nessa linha, que toda essa organização que existe no universo, eles são o resultado de um criador que ele coloca numa metáfora de um artesão. Então, o que é um artesão? O artesão, ele tem a ideia da criação na sua mente e aí ele materializa, né? Então, a mesma coisa acontece na natureza, né? Então, primeiro tem a ideia que o criador tem e depois ele coloca a mão na massa e ele materializa essa ideia. Então, aquilo que estava no mundo das ideias se materializa, né, vai se transformar aqui na nossa realidade do mundo material. Mas a ideia já existia antes, né? A ideia existe na mente desse criador artesão, tá? Então, as coisas que existem na natureza não são fruto do acaso, elas são intencionais, elas são resultado de um criador intencional, tá? Então, tudo que existe na natureza foi produzido intencionalmente por esse criador, nesse intuito, né, de ser belo, né, de ser perfeito, né, de ser a manifestação da sua obra perfeita, tá? O Aristóteles, ele vai para uma linha um pouco diferente, assim, tá? Também ele vai evocar essa coisa da perfeição da natureza, tá? Mas ele vai dizer assim, que... Deixa eu fechar a porta. Eu pensei que ia mostrar a perfeição da vista depois. Ah, pode ser também, peraí. Vocês querem ver aqui, ó, por que eu fico o dia inteiro só costurando aqui em casa? Deixa eu sair aqui, pera. Aqui só pra fazer inveja pro povo. Olha só. Aí me pergunta por que eu tô adorando a quarentena, por que eu não gosto de sair de casa. Show, né? Aí fica aqui, esse aqui eu tô no meu quarto de costura e eu fico aqui, ó, o dia inteiro, vendo os barquinhos passando, o avião pousando aqui. Eu falo, nossa, fico o dia inteiro costurando, você não quer sair de casa não? Não. Não tô afim, não. Enfim, mas vamos falar de coisa séria. Não, é perto do Bistec. Aham. Então, seguindo. Muito lindo, né? Maravilhoso. É uma subida horrorosa pra chegar até aqui, né? Mas foi bom que torneou bastante minhas pernas desde quando eu mudei pra cá. Bom, então o Aristóteles, ele vai numa linha de argumentação um pouquinho diferente da linha da argumentação do Platão, pegando a ideia de que sim, realmente, né, o que existe na natureza, tudo, né, tem essa intenção de ser perfeito, de ser belo, né? Só que, diferentemente do Platão, o Aristóteles não coloca O Aristóteles não coloca na mão de um criador intencional a perfeição da natureza. Ele vai dizer que, tipo, a natureza, ela tem essa tendência, simplesmente, de ser bela, de ser perfeita, de ser harmoniosa. Ele não fala propriamente de um criador pessoal, uma pessoa criando, né, aquele artesão que o Platão colocava, né, que uma pessoa que tinha a ideia primeiro e depois vai
vai criando. Isso não, pro Aristóteles, tipo, a natureza não tem propriamente um criador, né? O Aristóteles fala da existência de um primeiro motor, assim, mas ele não deixa claro que aquilo é um criador pessoal, mas a natureza simplesmente teria essa tendência de ser bela. Ela é bela porque ela é bela. Ela tem essa tendência, né, de ser perfeita. Não é intencional nesse sentido, né, de uma pessoa externa fazendo a natureza. É simplesmente essa tendência que ela segue. Vai um pouco na linha do que a gente pensaria hoje, né? A ciência hoje ela estaria muito mais para Aristóteles do que para Platão nesse sentido. Tá? E aí a gente pode se perguntar, tá? E é uma pergunta que o Cícero faz, né? Tá, mas por que a natureza é tão perfeita assim? Né? Tudo que existe por um propósito. Então, aquilo que a gente fala, que pega a filosofia do Aristóteles também, que é esse conceito de causa final, que tudo no mundo tem um propósito. É isso que o Aristóteles chama de causa final. O propósito para que as coisas são feitas. Então, tudo na natureza tem um propósito. Tá? A gente faz um martelo para poder bater o prego. A gente faz o copo para poder beber água. Então, tudo tem um propósito. E aí o Cícero pergunta, tá, então por que a natureza é tão perfeita assim? Tem que servir para alguma coisa, né? A natureza ser assim, tão perfeita. Né? Então, por que Deus teve essa ideia de fazer uma natureza tão perfeita assim? Tem que ter um propósito. E qual que é esse propósito que eles vão dizer? Qual é a conclusão que o Cícero chega? Que a natureza foi feita para o benefício do homem, para o benefício dos seres humanos. Tá? Por quê? Não pode ter sido para as plantas. Deus não pode ter criado a natureza para o benefício das plantas, porque as plantas não têm sentimentos, nem inteligência. Né? Os animais eles têm sentimentos, eles têm sensações, mas os animais também não têm inteligência. Então, qual é o ser vivo que tem sentimento e tem inteligência? É o homem. Né? Então, só ele é que é capaz de observar a natureza e perceber a sua perfeição e tirar proveito dessa perfeição. Então, aí, nas palavras do Cícero, né, a natureza foi feita em benefício dos seres humanos, né, que são as criaturas vivas dotadas de razão, pois a razão é o maior de todos os atributos. Devemos, então, crer que o mundo e tudo nele foi criado para os deuses e para a humanidade. Né? Então, os deuses criaram uma natureza perfeita para o benefício do ser humano. É isso que a filosofia, essa ideia que vai ser legada pela filosofia antiga pra gente. Certo? Ok. Agora a gente dá um salto para filosofia moderna, né, para o período do Renascimento. A gente vai lá para Descartes. Né? Descartes, Bacon, toda essa turma aí. É muito comum, na hora que a gente está estudando filosofia na escola, a gente falar que o Renascimento ele rompe com as tradições, né, da filosofia anterior a ele. Na verdade, o Renascimento ele rompe com a perspectiva medieval, mas ele faz para isso um resgate da perspectiva clássica, tá? Dos filósofos clássicos. E para quem estuda um pouquinho mais aprofundadamente a filosofia, vai ver que essa quebra de paradigma aí nem é tão quebra assim, né? Talvez seja muito mais uma continuidade do que uma ruptura de pensamento. Mas, enfim, isso é papo de filósofo. O que é a perspectiva que o Renascimento vai alegar pra gente a respeito da natureza? A gente tinha uma percepção de que a natureza continua ainda, esse maravilhamento, esse deslumbramento com a perfeição da natureza, mas a gente passa a perceber a natureza não mais como o trabalho de um artesão, e sim de um engenheiro. Então Deus fez uma graduação agora, ele já fez um upgrade, né? Antes ele era só um artesão sem escolaridade, agora ele já tem um diploma de engenheiro, né? Já fez um upgrade aí na carreira. Tá? Olha que curioso como isso reflete a perspectiva histórica, né? O tipo de profissão que você tinha na época. Não existia, vamos dizer assim, engenheiros, né? Aquela coisa bem matemática, né? Era uma coisa muito mais experimental que você tinha durante o período antigo.
Quando você vai para o Renascimento e começa a surgir as primeiras máquinas mesmo, né? E começa a ter essa visão de que você transforma essa metáfora aí de Deus para uma coisa um pouco mais complexa. Ele não é um artesão, que é uma coisa mais simples, né? Ele se transforma num engenheiro, né? Que seria um profissional mais complexo do que um artesão. Só que da mesma forma, o engenheiro ele também trabalha como um artesão, da mesma forma que o Platão descreveu. O engenheiro ele tem o projeto na mente, ele desenha o projeto e ele põe a mão na massa para poder materializar aquela ideia. Então, em essência, você não teve uma mudança de perspectiva, assim. Deus só teve um upgrade na carreira, né? Ele continua sendo aquela entidade que tinha a ideia de uma criação maravilhosa, de uma criação perfeita, e ele vai colocar essa ideia aí em prática, tá? Então, essa visão mecanicista que a gente tem da natureza, né, em contraposição a uma visão animista, vamos pensar que seria típica aí de sociedades indígenas ou das sociedades orientais, né? Então, tudo bem, a natureza ela não tem uma alma, né? Os seres da natureza não têm uma alma, né? Então, as árvores, os animais, eles não têm uma alma, eles são máquinas, né? Mas essas máquinas são gerenciadas por um engenheiro perfeito. Eles são tudo na natureza, são máquinas perfeitas que são gerenciadas pelo seu criador, que é um engenheiro perfeitamente inteligente, perfeitamente planejador, tá? Então não tem, em essência, o Renascimento, a perspectiva mecanicista, eles não vão ter nenhum tipo de ruptura com essa perspectiva do argumento do desígnio, com essa perspectiva da prova cosmológica da existência de Deus. Continuamos enxergando a natureza como uma obra perfeita de um Deus perfeito, apenas que ele deixou de ser um artesão para ser um engenheiro. E para a gente ver o quanto que essa noção é forte ainda, o Daniel Botkin ele vai citar um artigo publicado por esses dois cientistas, o Ethereal e Drake, num artigo na Science em 1980. Bem recente isso. Então a gente vê como é que essa perspectiva mecanicista do Renascimento ainda está vigente na nossa ciência. Então, nesse artigo na Science, chamado The Earth and Planetary Sciences, eles vão dizer assim: de um ponto de vista puramente físico, a Terra é frequentemente descrita como uma máquina térmica. Se vocês, diferentemente de mim, foram bons alunos de física na escola, né, vocês devem lembrar esse papo aí da máquina térmica, né? Então, o que toda máquina faz, né? Ela transporta energia de onde tem mais para onde tem menos, né? A mesma coisa acontece na Terra, né? Você teria ali que no Equador tem mais energia e ela tem uma série de mecanismos que servem para transportar essa energia excedente aí do Equador em direção aos polos, né? Então ele vai dizendo assim: agora está claro que isso não é somente uma metáfora, mas é literalmente verdadeiro. Então realmente a Terra é uma máquina térmica, ela tem mecanismos, assim como qualquer outra máquina, tem engrenagens, que tem lubrificantes, whatever, né? Ela tem todo esse funcionamento que serve para você retirar energia de onde tem mais para onde tem menos e assim mantendo o equilíbrio da temperatura do planeta. Então a gente percebe que essa perspectiva de mecanicista da natureza ela ainda persiste nas ciências ambientais. E quais são os atributos? Esse planeta que é uma máquina. Quais são os atributos, quais são as características que tem um planeta máquina? Os atributos que teria qualquer máquina, né? Então, uma máquina, se ela está com um fornecimento de energia suficiente, se ela está bem lubrificada, se ela está com peças boas, essa máquina vai funcionar, tá? Então, da mesma forma, a Terra ela tem essa particularidade de se manter estável e em balanço, ou seja, se tá tudo ok com o sistema, se ninguém mexer nos sistemas naturais, ela vai se manter estável, ela vai se manter harmônica, ela vai se manter perfeita, tá? E outra coisa que você consegue fazer com uma máquina é que quando uma peça quebra, você consegue consertar, você bota outra peça, você faz uma gambiarra, whatever,
você consegue fazer a máquina funcionar de novo. Então, mesma coisa você conseguiria fazer com a Terra também. Tá? Qualquer tipo de peça que tiver defeito no planeta, a gente consegue consertar e fazer com que o planeta volte a funcionar de acordo com aquela perspectiva, com aquela expectativa de funcionamento que a gente tinha antes. Né? Então, qualquer coisa que está acontecendo de errado no planeta, a gente vai conseguir consertar da mesma forma que a gente conserta uma máquina. Certo? Então, parece papo de louco, mas vocês vão ver que isso a gente observa muito nas ciências ambientais ainda hoje. Tá? O George Perkins Marsh foi um dos pais do conservacionismo norte-americano, um dos grandes idealizadores das grandes reservas de natureza nos Estados Unidos. Olha o que ele vai dizer, que é um resumo aí de toda essa perspectiva da natureza como sendo perfeita e como tendo esse funcionamento perfeito. A natureza, quando deixada imperturbada, modela o seu território de modo a dar-lhe permanência de formas, princípios gerais e proporções quase imutáveis, exceto quando sacudida por convulsões geológicas. E nesses casos comparativamente raros de desarranjo, ela se ajeita para reparar os danos superficiais e para restaurar, tanto quanto praticável, o antigo aspecto de seu domínio. Ou seja, se ninguém mexer na natureza, ela vai se manter quase que imutável. E mesmo quando acontece alguma coisa, por exemplo, essas convulsões geológicas, que seriam terremotos, vulcanismo e tal, mesmo nesses casos raros, veja bem como ele é interessante, né, que ele coloca aqui terremotos e vulcanismo, um negócio raro, né? Então, mesmo nesses eventos raros, depois que eles acontecem, a natureza dá um jeito, né, de restaurar aquele seu equilíbrio muito rapidamente. Então, é essa mentalidade que se tem naquele momento, final do século XIX. Meados, né, do século XIX, aí no caso. Que se você deixar a natureza quieta, ela vai se manter imutável. Tá? E olha que interessante a segunda parte. Em terras não pisadas pelo homem, as proporções relativas de terra e de água, a precipitação e a evaporação atmosféricas, a média termométrica e a distribuição da vida vegetal e animal estão sujeitas a mudanças apenas a partir de influências geológicas tão lentas em sua operação que as condições geográficas podem ser consideradas como constantes e imutáveis. Então, tudo na natureza, se o homem não pisou, se o homem não mexeu, a natureza vai continuar imperturbada e funcionando perfeitamente. Essa é a ideia do George Perkins Marsh. Então, o homem ele só entra na natureza para destruir. Tá? Se você não tiver a influência humana, ela vai se manter perfeita e imutável. Os ecossistemas vão se manter sempre do jeito que eles estão. Tá? Professor, Oi. na visão de hoje, o ser humano seria um intruso, então? Sim. Sim. Então, isso não faria parte de um todo. Não, exatamente. Exatamente. Isso é terrível. Isso tem um outro livro que vai discutir isso, que é do Antônio Diegues, que chama O Mito Moderno da Natureza Intocada. Tá? Depois, quem puder, gente, se algum de vocês tiver acesso a esse livro, cara, isso é uma leitura mais do que obrigatória, assim, para geógrafo que vai trabalhar com plano de manejo ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque existe uma perspectiva no conservacionismo brasileiro também, essa perspectiva de que o ser humano ele é um intruso, de, na hora que vai fazer reservas naturais, de você ter que remover as populações tradicionais que estão ali. Seja quilombola, seja caiçara, às vezes até indígena, né, que você teria que remover essas populações dessas áreas para poder fazer as ações de preservação. E, cara, isso é terrível porque não só você é cruel com essas populações, mas, tipo, é totalmente inverdadeiro do ponto de vista ambiental. Tem um pedaço ali no livro que ele vai mostrando como, quando você, no caso dos manguezais, por exemplo, que ele pega as populações caiçaras, assim, que eles vão extraindo a madeira e vai
A partir da extração da madeira, isso vai alterando o ecossistema também, de que tipo, ele não fica nem tão fechado, nem tão aberto, então a extração de madeira ali, ela é fundamental para a própria manutenção do ecossistema, né? Como o homem realmente fazendo parte do ecossistema, como se ele fosse mais uma espécie ali dentro do ecossistema, tão importante quanto um caranguejo ou qualquer outra espécie do mangue, qualquer coisa assim, né? Mas não, essa perspectiva que é defendida pelo George Perkins Marsh, não. Né? O homem é um intruso, ele é sempre um intruso na natureza. E essa perspectiva, ela é muito arraigada, sim, na construção de diversos discursos ambientais até hoje. Tá? Então, eu vejo muito assim, o homem moderno como um intruso. Mas talvez eu já vi alguns discursos trazendo o homem como índio ali, fazendo parte de um meio que ele faria parte desse ciclo, né? Aham. Mas ele seria uma visão do George, seria um homem moderno, seria um intruso. Uhum. Mas não um homem indígena. Não, ele fala do homem em geral. Ele fala do homem em geral. Tá? Essa perspectiva que o Antônio Diegues traz é que sim, essas populações tradicionais, elas realmente fazem parte daquele ecossistema, mas não é essa é uma percepção muito recente na história da humanidade. Tá? Desde a origem assim da criação de parques nacionais, assim, a ideia original era sempre remover toda a população de lá, né? Porque não tivesse nenhum tipo de interferência humana. Então essa noção de que as populações tradicionais elas teriam o direito de ficar nas suas terras, esse é um pensamento muito recente dentro do manejo ambiental. Tá? Ok. Agora a gente pode olhar uma coisa na natureza e talvez a gente olhe e parece que a natureza não é tão perfeita assim. De vez em quando a gente olha alguns desastres, né, vírus que aparecem, né? A gente parece que a natureza é tão perfeita assim se você tiver só um primeiro contato com ela e tal, mas de vez em quando parece que as coisas não dão certo, né? Como é que você explica o corona? Como é que você explica o tsunami? Todos esses desastres que realmente, assim, saem destruindo um monte de coisas aí pelo planeta, né? Como é que a gente consegue explicar esses eventos em que parece que a ordem foi quebrada, né? Como é que você explica o meteoro que caiu aqui e destruiu os dinossauros, alguma coisa assim? Como é que você explica esses eventos que parece que quebrou a ordem na natureza? Tá? Tem dois tipos de explicação na filosofia natural a respeito dessas quebras de ordem. Ou essa quebra de ordem é o resultado de alguma coisa que os homens fizeram, né? Então seria uma punição divina pela quebra do contrato do ser humano com a natureza. Isso a gente olha no Gênesis, por exemplo. Então a gente vivia num paraíso maravilhoso e a gente fez aquela quebra de contrato com Deus e a gente foi jogado numa terra horrorosa. Então a gente teve essa mudança na natureza em função de uma quebra de contrato que a gente fez, ou seja, algo errado que a gente fez. Né? Então as desordens que aparecem na natureza ou são o resultado de alguma coisa errada que o homem fez, ou o resultado de alguma coisa certa que ele não fez. Então a desordem ou é resultado de algo que a gente fez ou de algo que a gente não fez. Ou seja, tudo que há de errado na natureza, a culpa é do ser humano. Se a natureza sozinha, ela não faz nada de errado. Ela não muda. Tá? Tudo que acontece de diferente, de errado na natureza é responsabilidade humana. Não existem mudanças naturais, né, que produzam algum tipo de prejuízo à natureza. Tá? Esse argumento ele já está presente no filósofo romano Plínio, que ele vai explicar por que existem os animais hostis, né? Por que existe cobra, por que existe leão e tal. Né? Esses animais que eles são hostis, que eles são ferozes com o ser humano. Se a natureza, né? Lembra que a natureza ela foi feita para o ser humano, mas existem animais que ameaçam o ser humano. Então por que existe cobra? Por que existe leão? Serve justamente, o Plínio vai dizer, serve justamente para proteger a natureza da influência do ser humano. Então a cobra existe para lembrar o homem de que ele é um invasor e que ele não pode mexer com a natureza, porque se ele mexer, ele corre um sério risco de vida ali. Tá?
Então, qualquer coisa que exista de errado na natureza, que aconteça de errado com a natureza, é um alerta para o ser humano, para ele se colocar no seu lugar. Sim, a natureza foi feita para ele, mas ele também tem que saber que ela tem que ser respeitada, né, já que ela não é criação do homem, né, que a natureza é criação de Deus, então ela tem que ser respeitada nesse sentido. Então, dentro da filosofia natural, a gente observa tudo que acontece, né, que tem essa aparente ausência de balanço na natureza, ela é antinatural. Isso a gente observa muito claramente essa perspectiva até o final do século XIX, começo do século XX. Então, a natureza ela é sempre muito perfeita e sempre que ela é mantida parada, ela é imutável, ela é perfeita e imutável. Tá? Ok, onde é que eu entrei com essa discussão aí do aquecimento global nessa história toda? Então vamos pensar o que é a hipótese do aquecimento global. Afirma-se que, né, o planeta ele aumentou uma temperatura de 0,85 graus entre os anos de 1880 a 2012. Essa é a conclusão que a gente tem no momento. Tá? Essa temperatura, essa variação de temperatura, de acordo com o IPCC, ela não pode ser explicada apenas por vias naturais. Tá? Se você colocar só os fatores naturais de mudanças climáticas, a gente não conseguiria justificar uma elevação tão grande, né, supostamente tão grande, de temperatura. Então, se não foi por vias naturais, né, já que a gente, ou melhor dizendo, já que a gente não consegue explicar esse aquecimento por vias naturais, então ele só pode ter origem antropogênica. Né? Então, essa variação tendo origem antropogênica, ela é antinatural, né, justamente contrária a essa perfeita ordenação do sistema climático. Ou seja, parte-se do princípio de que se não existisse o ser humano, se não existisse a industrialização, a agropecuária, parará, né, não teria tido esse aumento da temperatura do planeta, já que nós não conseguimos explicá-lo a partir de uma variação puramente natural. Né? Então, ele é o resultado da interferência destrutiva do ser humano sobre a natureza. Que é, a gente sabe, né, a intensificação do efeito estufa aí derivado da queima de combustíveis fósseis, da produção de cimento, né, e de outras atividades aí de infraestrutura, né, basicamente a agropecuária também. Tá? Só que vocês se lembram da nossa última aula da disciplina de climatologia? A gente teve que entre as décadas de 60 e 70 o mundo se amedrontou em função da possibilidade do resfriamento global, porque o planeta estava se resfriando naquela época também. E aí, quem foi responsabilizado pelo resfriamento global? O homem também. Tá? Então, o que estava fazendo o planeta se resfriar? Já que a gente estava lançando dióxido de carbono, que aquece, mas estava lançando muito mais também os óxidos de enxofre, que aumentam a produção de nuvens e com isso vai diminuir a quantidade de energia incidente pelo planeta, tá? Por via das nuvens e por via também do próprio teor de material particulado, né, que ele teria aí, dependendo do tamanho dele, teria a capacidade de bloquear a chegada de radiação solar para o planeta, então isso resfriaria o planeta. Então não interessa o que aconteça com o planeta, a culpa é sempre do ser humano, né? Quando o planeta aquece, a culpa é do ser humano. Quando o planeta resfria, a culpa é do ser humano também. Como se a natureza tivesse um termostato. Né? Como se existisse um termostato na natureza para dizer, essa é a temperatura ideal. Né? Qualquer tipo de alteração que você tiver nisso daí é antinatural. Ora, se isso não é o resquício de toda essa mentalidade que nós temos desde os gregos e dos romanos, e talvez até antes, né, de que tudo que existe na natureza é perfeito e imutável. Todo o funcionamento da natureza é perfeito e imutável e o homem só entra para estragar. Então não interessa o que aconteça com a natureza, sempre, né, o que acontece no clima, sempre o culpado é o ser humano. Né? Cara, isso é o resultado, sim, dessa perspectiva que nós temos de que tudo que existe na natureza é perfeito e imutável quando ela é mantida
isoladamente, né, sem a nossa interferência. Né? Realmente a galera parte do princípio que a natureza tem um termostato. Que o planeta tem um termostato e fala, ó, a temperatura ideal é isso daqui, nem mais nem menos. Né? Ah, se a temperatura aumentar 2 graus, né, que é a tentativa que a galera faz de... dos acordos climáticos, fala, a temperatura do planeta não pode aumentar mais do que 2 graus. É esse o consenso que a gente tem nos acordos climáticos de hoje. Por que não? O que é tão de errado assim a partir de 2 graus? Por que 2? E não 3? Ou 1,5? Ou 1? Por quê? A partir de 2 graus não dá. Né? Quando os dinossauros estavam aqui, a temperatura era 10, 15 graus mais alta do que é hoje. E tinha vida. Como assim? Se subir 2 graus vai zicar tudo. De onde que a gente tira esse tipo de conclusão? Pode ser até que exista embasamento para isso, né? Mas a gente quer saber, de onde? Por que 2 graus? Se não 3, 5, 1,5, 1, 2,3, alguma coisa nesse sentido. Então é isso que é essa perspectiva que a gente tem, né? Como se existisse realmente um termostato na natureza perfeitamente regulado para os propósitos humanos. Então é possível a gente pensar em espécies que adorariam que o planeta tivesse uma temperatura 2 graus mais elevada. É bem possível que você pense que ecossistemas tropicais, por exemplo, que são os mais luxuriantes do planeta, conseguissem se expandir sobre um planeta mais quente. Que com o derretimento dos polos, ok, algumas espécies deixariam de existir, mas viriam outras, ou outras se expandiriam, né? Essa expansão dos ecossistemas tropicais, né, povoaria o mundo com um maior número de indivíduos e talvez um número até maior de espécies que pudessem surgir, né, que pudessem se multiplicar. Né? Então, de onde que a gente tira essa conclusão de que não pode, a temperatura não pode ir mais acima desse limite? Com base em quê? Com base nas nossas necessidades. Quem somos nós para a gente dizer quais são as necessidades do planeta? Você conhece o funcionamento dos ecossistemas? A ecologia é uma ciência muito recente na história da humanidade. Né? Esse entendimento que a gente tem do funcionamento dos ecossistemas é um entendimento muito recente na história da humanidade. Então, com base em que a gente pode estar tão seguro para afirmar que existe uma temperatura ideal para o planeta? E que se não fosse por nós, se não fosse pelo ser humano, não haveria nunca uma mudança dessa monta que aconteceu. Com base em que a gente diz isso? Com base nessa perspectiva que nós temos. Isso não é uma base científica, percebe? É esse o argumento do Daniel Botkin, é esse o meu argumento. Né? Que essa ideia de que existe uma temperatura ideal e que a gente não pode ultrapassar esse limiar. O embasamento disso não é científico. O embasamento disso é mitológico. Tá? Mitológico no sentido de que isso daí é uma perspectiva metafísica que você tem a respeito da natureza. Que a natureza, quando ela está sem interferência, ela é perfeita e ela é imutável. E dessa forma você não teria não haveria possibilidade de acontecer uma mudança brusca naturalmente. Todo tipo de mudança que acontece na natureza é produzida pelo ser humano. Né? E essas mudanças elas são sempre nefastas. Então essa ideia de que a Terra teria realmente um termostato, né? Já que, lembrando sempre, né? Foi para os seres humanos que o planeta foi criado, não é verdade? Foi para o nosso benefício. O planeta existe para nos beneficiar. Então, o termostato da natureza tem que estar regulado para o nosso benefício. Dane-se se, num planeta mais quente, a gente poderia ter a expansão dos ecossistemas tropicais. Vamos pensar que uma árvore tropical adoraria se expandir pelo planeta. Só que não foi para as castanheiras que o planeta foi criado. O planeta foi criado para os seres humanos. Então, o termostato da natureza tem que estar regulado de acordo com as necessidades dos seres humanos. É por isso que a gente tem que lutar contra a mudança climática, para que o termostato da natureza não desregule, né, e o funcionamento dela se torne contrário aos nossos propósitos. O pensamento não está com a natureza. O pensamento está
com o nosso propósito, o propósito do ser humano, tá? Porque a gente tem essa noção de que o planeta foi criado para o nosso usufruto, tá? Só que, lembrando sempre, né, como esse planeta é uma máquina, lembra o que é uma máquina? Quando a gente tem uma peça defeituosa na máquina, a gente pode substituir. Então, da mesma forma, a gente tem um problema no planeta, então a gente pode consertar. A gente pode consertar as peças que estão com defeito no planeta. Então, no caso do clima, qual é a peça que está com defeito? A composição atmosférica que está com excesso de dióxido de carbono. Então, muito simples também. O que a gente tem que fazer? Tem que reduzir esse teor de dióxido de carbono. Então, como qualquer outra máquina. Você liga ela numa voltagem muito alta, ela corre risco de queimar. Você tem que botar numa voltagem mais baixa. E aí ela vai funcionar. Então, mesma coisa para o planeta. Não está funcionando com esse excesso de dióxido de carbono. Então, o que a gente tem que fazer é remover esse dióxido de carbono e aí vai ficar tudo certo. E aí o planeta vai voltar, a natureza vai voltar a funcionar do jeito que ela tem que funcionar, de acordo com os nossos propósitos. A gente consegue regular o termostato de novo, né? Então, o que a gente tem que fazer são chamados mecanismos de desenvolvimento limpo, que vai envolver reflorestamento, a redução da queima de combustíveis fósseis, investimento em outras fontes de energia, né? O uso de energia limpa e o trabalho aí sobre a mentalidade dos seres humanos para conscientização ambiental. Então, são essa é a receita que a gente tem que seguir para fazer com que a composição atmosférica volte a se adequar aos nossos propósitos, né? Regular novamente o termostato da natureza. Então, sim, a gente continua ainda trabalhando sobre uma perspectiva mecanicista da natureza, né? E não sistêmica, no caso, né? A gente pensa que isso daí é uma perspectiva sistêmica, mas não é. Isso é uma perspectiva mecanicista, do tipo, joguei dióxido de carbono na atmosfera, o planeta aquece. Tirei dióxido de carbono da atmosfera, o planeta resfria. Né? Raciocínio bem simplista mesmo, que ainda reflete essa perspectiva mecanicista que a gente tem, né, herdada aí de muitos séculos atrás. Né? Como se fosse realmente uma questão matemática assim. Ó, se eu faço isso, acontece isso. Se eu faço outro, acontece outro. Né? Como se realmente a natureza funcionasse nesse sentido. Então, aí que vem a pergunta, né? Por que a gente pensa que as temperaturas do planeta elas foram especialmente projetadas para os propósitos humanos, de tal forma que a gente não pode mexer nesse termostato? Por que a gente pensa que as mudanças observadas no sistema climático são antinaturais, já que a gente não consegue explicá-las por via de sistemas naturais? E por que a gente pensa que a gente possui a capacidade de consertar os erros que são produzidos por nós na natureza? Por que a gente pensa que a gente pode consertar a natureza quando ela não funciona de acordo com os nossos propósitos? Isso não é perspectiva científica, não é fato científico que consegue explicar isso, esse nosso pensamento. Esse nosso pensamento não é científico. Esse pensamento é metafísico. Esse pensamento tá com essa noção embasada de que a natureza é perfeita, que a natureza é equilibrada e que ela foi feita para nós e que nós temos a capacidade de consertar a natureza quando ela não se comporta de acordo com os nossos propósitos. Tá? Percebam que essa é uma visão ainda metafísica e, em certo sentido, ainda religiosa, né? Pegando ainda a noção de que parece que ela foi laicizada, mas não. Né? Quando a gente tem essa noção de que a natureza é perfeita e imutável, ainda tem esse rancinho de que existe uma inteligência por trás. Ora, a gente não ouve o tempo todo falar sobre a mãe natureza? A gente só trocou o sexo de Deus. Deus, que sempre foi tratado como uma entidade masculina, agora é tratado como uma entidade feminina. Mas é o mesmo Deus. É a mesma entidade criadora, é a mesma entidade reguladora de todos os sistemas ambientais. Tá? A gente tem essa noção de que existe uma natureza por trás. Parece que a gente fala por metáfora, mãe natureza, mas não é simplesmente uma metáfora. A gente realmente acha que tem alguma inteligência ali por trás ordenando tudo. Né? Então, por que a gente pensa tudo isso? Simples. Porque a gente acredita
que o sistema climático e a natureza, de maneira geral, é um sistema em perfeito equilíbrio, né? Tudo na natureza está em perfeito equilíbrio. A gente fala disso o tempo todo. Vocês vão ver isso na nossa disciplina. A gente fala disso o tempo todo, sobre o equilíbrio natural. O tempo todo, todo mundo que mexe com o ambiente fala do ambiente equilibrado, um ambiente desequilibrado. De onde que vem essa noção de equilíbrio e desequilíbrio? Ela não é científica. Ela é metafísica. Nós pensamos que as rupturas, as eventuais rupturas desse equilíbrio são sempre más e não podem ser devidas a fatores internos ao sistema ou à variabilidade natural, que é a questão dos incêndios lá em Yellowstone. Então, quando tem incêndio, mal. Temos que parar com eles. A gente não para pensar que, às vezes, dependendo do ecossistema, incêndio é necessário. Não é só bom, vamos dizer assim, como necessário para a manutenção do ecossistema, que era o caso do parque de Yellowstone. Para nós, não. Aquilo que é mal para o ser humano é sempre mal para a natureza. Incêndio é mal para o ser humano, portanto, é mal para a natureza também. A gente tem essa perspectiva ainda arraigada. E pensamos que, caso a gente consiga consertar o que há de errado, o que a gente fez de errado no planeta, ele vai retornar ao seu estado original. Então a floresta está desequilibrada? Basta fazer reflorestamento que ela volta a ser legal. A atmosfera está desequilibrada? Basta retirar dióxido de carbono que ela volta a ficar legal. Então tudo a gente consegue consertar para fazer voltar a ficar legal, para poder voltar àquele estado original perfeito. Se vocês forem ver reservas florestais hoje em dia, esse pensamento não é tão forte assim, mas, cara, isso tem poucas décadas que isso começou a mudar, essa mentalidade. Ainda está muito arraigado na nossa mentalidade essa noção de que a gente tem realmente, né, esse efeito nefasto sobre a natureza e que a gente pode consertar os nossos erros. De tudo que existe de errado na natureza, a gente pode consertar. Então, essa é uma perspectiva metafísica, uma perspectiva religiosa, ela não é uma perspectiva científica, né? Então, é um erro a gente pensar que essa nossa incompreensão sobre o funcionamento da natureza é simplesmente o resultado de uma limitação técnica, de uma limitação científica. Ela é o resultado desses pressupostos metafísicos que a gente tem sobre a natureza, sobre o funcionamento da natureza, que muitas vezes a gente sequer reconhece. Então, no momento em que eu falo, esse parque aqui não pode ter incêndios, né? Isso não é simplesmente o desconhecimento do funcionamento, né, da importância dos incêndios no funcionamento do parque, por exemplo. Né? Não é só isso. Né? Isso tem também essa nossa noção de que incêndio é ruim. A gente vê aquelas imagens dos bichinhos queimados e tal, a gente fica com dó, fala, meu, coisa horrível, isso não pode acontecer. A gente tem essa noção de que tudo na natureza é perfeitinho, né? Cara, se você tem bicho de estimação que se reproduz em casa, você já viu que a coisa não é bem assim. Você já deve ter tido o caso de mãe que abandona os filhos. Tá? Quantas vezes a gente vê notícias no jornal, a mãe que joga o filho no lixo, alguma coisa assim, né? Mães que abandonam os filhos, a gente fica horrorizado, fala, nossa, coisa horrível, né? Nenhum animal faria um negócio desse. Como assim não faria? Fazem sim. Bota uma cria doente no seu cachorro pra você ver o que ele vai fazer. Mas eu vi no Facebook o bichinho ali que tava deficiente, ele a outra cachorra ali adotou. Cara, é por isso que a galera faz videozinho no Facebook de ser bonitinho isso, porque isso é a exceção. Isso não é a regra. A gente vê, sim, casos muito graves, assim, de crias sendo abandonadas, até quando são saudáveis, quanto mais sendo doentes. Então a gente tem sempre essa noção de que tudo na natureza é perfeito, tudo na vida é harmonioso, né? E a gente fica horrorizado quando acontecem essas rupturas da harmonia no ambiente. Por quê? Porque a gente está olhando isso com uma perspectiva humana. Né? A gente fica olhando, né, pro bichinho que morre queimado ali e tal. Até que ponto isso também não faz parte do ecossistema? Isso não é uma maneira, vamos dizer assim, de eliminar os animais doentes, vamos pensar. Né, dos que não conseguiram fugir. Isso não seria um mecanismo de seleção natural, talvez. Né? Então,
É esse o alerta que o autor coloca. Fala, para de olhar a natureza como uma perspectiva humana. E tenta começar a analisar a natureza de uma perspectiva que seria ela. Talvez se existisse uma inteligência por trás da natureza, vamos tentar investigar como é que é esta inteligência da natureza e não a nossa. Parar de olhar a natureza de acordo com a nossa perspectiva e começar a olhar como ela efetivamente funciona. Então, qual é a marca que a gente tem da nossa ciência, né? A gente tem esse desejo ainda de encontrar essa constância e estabilidade. A nossa ciência ainda tem essa marca, né? De ficar tentando ainda provar através da natureza a existência de Deus, né? Tentando encontrar essa constância, essa perfeição, essa estabilidade na natureza como sendo a marca do pensamento de Deus no funcionamento da natureza. A gente ainda tem essa noção de que a natureza, quando ela não está mexida, é uma natureza boa, perfeita, enquanto que a natureza que está mexida é má. Isso vale para a questão climática, isso vale para a questão da formação das reservas, a gente tem isso arraigado na nossa mente. Então, o ecossistema, quando ele está mexido pelo ser humano, ele é mau, né? O ecossistema, quando ele está intocado, ele é bom. Tá? Então, isso não é, né, sempre reforçando, isso não é uma perspectiva científica, isso é uma perspectiva metafísica que nós temos. Essa noção de equilíbrio, essa noção de estase que a gente tem na natureza, isso não é científico. De onde você tirou, né, que a natureza é estática e não dinâmica? Sabe? Você volta ali, você tá em Parmênides ainda, cara, pegando esse debate, né, sempre do Heráclito e do Parmênides, a gente ainda tá no Parmênides, a ideia de que não existe mudança, né, tudo que existe é estabilidade, né, o Heráclito não, vai dizer que tudo é a mudança, é o papo lá do, não dá pra atravessar 2 vezes o mesmo rio, né, tudo tá em constante mudança, né? Então, se você for observar na natureza, qualquer coisa que você for observar na natureza, você vai conseguir pensar em inúmeros exemplos, né, de que ela rompe esse ideal de harmonia que você tem. Então, essa noção de que nenhum animal jogaria os seus filhos no lixo, jogam sim. Né? Não existe essa coisa dessa perfeição, dessa imutabilidade na natureza. As mudanças na natureza, elas são extremamente lentas. Quem falou para você que as mudanças na natureza são sempre lentas? Procura sobre o vulcão Paricutim. Se eu não me engano, ele apareceu assim, uma montanha de 50 metros em 24 horas, ali no meio de uma roça de milho no México. Acho que eu já falei desse caso para vocês, senão eu vou abordar ele em outros momentos aqui do nosso curso. Né? Então, de onde que você tirou que as mudanças na natureza, elas são sempre lentas, né? Que as mudanças na natureza ou não existem, ou quando existem, elas são lentas. De onde você tirou isso? Porque não é um dado da natureza. Isso é uma perspectiva metafísica que está arraigada na nossa mentalidade. Os dados da natureza não são assim. Eles mostram que a natureza tem, sim, mecanismos de mudança o tempo todo. Lógico que se a gente for levar ao extremo essa perspectiva de que não se pode atravessar 2 vezes o mesmo rio, a gente não poderia sequer nomear um rio. Se eu falo Rio Amazonas, o que eu chamo de Rio Amazonas agora não é o mesmo Rio Amazonas daqui a 10 minutos. Então não existe o Rio Amazonas. Se a gente for levar esse pensamento ao extremo, a gente não consegue fazer mais nada na ciência. Ok. Mas também não dá pra gente pensar que a natureza é sempre estática. De que a natureza é sempre perfeita. Que ela é sempre imutável. Isso tá o tempo todo. Ela tem alguns mecanismos de conservação, mas ela tem alguns mecanismos de mudança também. E não dá pra gente pensar que essas mudanças são sempre lentas. Elas podem sim ser repentinas. Elas podem sim ser muito rápidas. Por que não? E outra coisa, né? Mesmo quando acontece essa mudança, né? Essa noção de que mudança pode ser boa ou pode ser má, cara, isso é uma perspectiva humana. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa noção de que incêndio é ruim e tal, né? Foi essa discussão que foi colocada pelo parque lá no parque de Yellowstone. Cara, isso é uma perspectiva antropogênica, isso é uma perspectiva humana. Não é uma perspectiva natural. Então, de novo, né, sempre alertando, muito cuidado para não projetar sobre o funcionamento da natureza um funcionamento que é da nossa mentalidade, na verdade, que não está na pretensa mentalidade da natureza. Tá? Então, já se encaminhando aqui para a nossa conclusão, quando a gente for estudar a natureza,
A gente tem que estudar a natureza de acordo com aquilo que a gente observa na natureza, né? Voltar para os dados e não de acordo com aquilo que a gente deseja, daquilo que a gente espera em relação à natureza. Eu quero encontrar o ponto de equilíbrio aqui nesse ecossistema. Não existe o ponto de equilíbrio nesse ecossistema. Ecossistemas evoluem, ecossistemas são sempre muito dinâmicos. Tá? Ecossistemas ganham e perdem espécies o tempo todo. Isso sempre aconteceu e isso sempre vai acontecer. Né? Não existe nenhum estado que seria primordial, preferível de um ecossistema. Tá? Eles estão sempre mudando. Né? Seja por nossa interferência, seja pela própria dinâmica interna do sistema, né? Não existe, né, um estado primordial da natureza. Né? Como é que seria a natureza? Se Cabral não tivesse chegado aqui, como é que estaria a Mata Atlântica hoje? Estaria do mesmo jeito que quando os índios deixaram aqui? Como é que a gente vai saber um negócio desse? Em 500 e poucos anos de Brasil, não tem como a gente afirmar. Como é que seria? Esse ecossistema estaria intocado ainda? Não tem. Né? Ecossistemas evoluem. Tá? Podem evoluir mais lentamente, podem evoluir mais rapidamente, mas ecossistemas são dinâmicos. Tudo que acontece na natureza são dinâmicos, as coisas mudam. Então isso a gente tem que parar com essa mentalidade de a gente manter a natureza intocada, de manter a natureza perfeita. Né? Cara, não. Né? Que a natureza ela tem que ter a regulação de acordo com o propósito humano. Não. A natureza segue seu curso. Né? Vamos estudar a natureza, né, de acordo com a mentalidade que ela efetivamente exerce. Né? Não aplicar a nossa mentalidade ao funcionamento dos sistemas naturais. Tá? E aí, um monte de eventos que a gente conseguiria pensar hoje em dia. Né? Sempre fala-se muito no caso do clima, né, de eventos extremos, né? Chamar um furacão de evento extremo, um tornado de evento extremo. Como assim evento extremo? Isso é absolutamente natural. Aliás, vocês viram a temporada de furacões esse ano, como tá sensacional. Você já teve essa semana o ETA. Então a gente já ultrapassou aquela temporada de 2005. Tá lindo, cara. Tá lindo muito. Sim. Já passou, porque a gente tá no ETA. Então a gente teve, pelo alfabeto grego, a gente tem alfa, beta, gama, delta, zeta, eta. Nós já estamos no 6º furacão do alfabeto grego. E estamos em novembro ainda. A estação de furacões ainda não terminou. Dá tempo de fazer mais coisa ainda. Vamos chegar até no ômega, né, esse ano. Ok. Mas essa é a ideia. A gente não pode colocar que eventos que acontecem são extraordinários, que eles são nefastos. Cara, um monte de eventos que a gente coloca como extraordinários, na verdade, eles fazem parte, efetivamente, podem até não ser eventos comuns. A gente pode ter graves secas acontecendo aí no Nordeste brasileiro, então em outras regiões do mundo. Mas se você for olhar ao longo da história, eles são recorrentes. Né? Pega um retrospecto, em Clima 2 eu faço isso, faço um retrospecto das principais secas no Nordeste, cara. É um negócio extremamente recorrente. Sabe? Então não dá pra gente ficar com essa noção de que, tipo, isso é um desastre, isso é anormal. Cara, com base em quê? Com base na tua perspectiva que isso é anormal. Não dá pra gente rotular as coisas que existem na natureza como normais e anormais. Só da nossa perspectiva. A gente não sabe efetivamente como é que funciona os sistemas naturais. De novo, né, esse estudo sobre o funcionamento dos ecossistemas, isso é muito recente na história da humanidade. Se você for pegar o que a gente sabe de astronomia, o que a gente sabe até mesmo de biologia, né, estão anos-luz à frente do que a gente sabe de ecologia, né, sobre o funcionamento efetivamente dos ecossistemas. Tá? Então não dá para a gente ficar analisando a natureza, né, de acordo com o nosso propósito. Né? Ela sempre exibiu esse tipo de variação. Basta você olhar, pensar em deriva continental, por exemplo, né? É assustador a gente pensar que nós já fomos unidos com outros continentes, assim. É assustador pensar que o chão onde a gente está, onde a gente pisa, não é sólido. Né? Ele pode se romper a qualquer momento. Né? Mas sim. Né? Então, se existe esse tipo de mudança tão grande na natureza, por que a gente se assusta com isso? E eu acho bem interessante, né, que a galera acredita que os continentes se movem, mas não acredita que a atmosfera muda.
É muito louco isso. A gente acha que é absolutamente normal essa noção de que os continentes estão aí se mexendo, mas a gente não acha possível que a composição atmosférica mude. Muito louco esse tipo de mentalidade que a gente guarda. Então, o clima da Terra ele sempre mudou e sempre mudará, ele não importa o que a gente faça. Tá? Isso é absolutamente normal. E se já não faz sentido a gente pensar na constância e adequação humana ao clima, do clima, ou seja, que o clima ele foi projetado, o clima do planeta foi projetado para os propósitos humanos, faz menos sentido ainda essa noção de que a gente pode consertar o sistema climático. Se a temperatura não está de acordo com o que a gente quer, então a gente vai mexer na atmosfera e o planeta vai voltar a funcionar do jeito que a gente espera. Não, cara, para de entender a natureza, de tentar entender a natureza de acordo com a sua mentalidade e vamos tentar entendê-la de acordo com a maneira como ela efetivamente funciona. Essa é a parte mais difícil, né? Da gente deixar na gaveta os nossos pressupostos metafísicos e tentar, né, tentar estudar a natureza de uma forma como ela efetivamente é, quando ela efetivamente se comporta, né? Ou pelo menos tentar descobrir como é que essa forma que ela se comporta. Tá? Fechou então, crianças? Acho que era isso, tá? Então é esse o recado que eu quero colocar para as nossas aulas, tá? Que é isso que a gente vai ter que pensar para nossa disciplina de ecologia. Então, é um primeiro choque assim que eu coloco, do tipo, para de ficar tentando analisar a natureza de acordo com a sua perspectiva, né? Tire-se desse seu lugar privilegiado de ser humano e comece a se colocar, né, realmente como lugar na natureza. Né? Tenta analisar isso do ponto de vista da natureza, se é que existe, né, um ponto de vista de uma inteligência da natureza, né? Como é que ela se comporta. Né? Vamos tentar tirar um pouco da nossa perspectiva e colocar uma perspectiva mais natural. Professora, Oi. o link do O artigo posso postar aí para vocês, mas deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Na minha tese, essa discussão, eu coloquei ela em dois capítulos. Deixa eu ver aqui, nossa mente, meu ambiente fica ruim para as nossas vidas, porque no meu ambiente tudo é mudança, exatamente. Né? Então a gente está preocupado com o que vai acontecer com a nossa vida no planeta. Não é uma perspectiva que a gente está preocupado com a natureza. A gente pode notar isso muito. Até que ponto a gente está realmente preocupado com os sistemas naturais e não com a gente mesmo, né? Tá, isso isso mesmo, tá no capítulo 4 e no 12.10, não, 12.12 da minha tese. Tá? Então, para quem tiver acesso, é fácil, né? Achar na internet, tese de doutorado, Daniela de Souza Ons, dá para achar. Então, essa discussão que eu coloquei nessa aula tá no capítulo 4 e no 12.12. Tá? Para quem tiver curiosidade aí de pegar uma discussão um pouquinho mais aprofundada, mas em linhas gerais foi tudo que eu coloquei aqui em aula. Tá? Mais alguma questão, crianças? Oi, diga. Uhum. Uhum. Uhum.
Sei. Uhum. Uhum. Aham. Eu vi alguma coisa sobre o projeto HAARP, mas, tipo assim, eu acho que é muito teoria da conspiração. Não dá pra gente pensar. Ninguém, na verdade, sabe direito pra que aquilo serve. Nem em termos de propósitos militares. Quanto mais para termos climáticos. Eu já vi várias teorias a respeito do efeito dele climático, até no Katrina, alguma coisa assim. Já vi de tudo a respeito do Harper. Mas, cara, pra mim, nenhuma delas realmente faz sentido. Pra mim, tá muito mais no terreno da teoria da conspiração mesmo do que do embasamento científico mesmo, tá? Ok? Uhum. Mais alguma questão, crianças? Tranquilinho? Fechou então, crianças? Então, com isso, a gente encerra a nossa aulinha. Então, espero vocês aí de novo nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, na semana que vem. Obrigada pela presença de vocês. Fechou, meu querido? Até.